Você sobreviveria a um pouso entre montanhas de 5.500 metros de altura, numa pista de só 2,2 km, num avião que só 50 pilotos no mundo inteiro têm autorização para pilotar? Sem radar. Sem instrumentos de aproximação. Visual puro. Manual. A última curva é tão fechada que o passageiro vê a asa raspar a encosta antes do trem de pouso encostar no asfalto. E você só pode aterrissar de dia, com tempo bom, com a barriga gelada, porque se a nuvem desce, o piloto sobe de volta e vai para Calcutá. Não tem segunda tentativa. Esse é o aeroporto de Paro. Único portão de entrada aéreo do único país do planeta onde a felicidade é lei. Hoje a gente desce no Butão, o reino mais isolado do Himalaia, o país que recusou a televisão até 1999. O único lugar do mundo que absorve mais carbono do que emite, e que, em 1990, expulsou 100 mil pessoas para defender uma ideia de pureza cultural. Esse vídeo vai te encantar. E vai te incomodar. Provavelmente os dois. Porque o Butão não é o que vendem nas redes sociais. E o que esse país faz com quem quer visitar vai te deixar revoltado. Ou impressionado. Depende do que você acha que felicidade significa. Antes de qualquer coisa, geografia. Porque o Butão não cabe na cabeça da maioria. 38.394 km². Menor que o estado de Pernambuco. Menor que o estado do Rio Grande do Norte. Cabe 221 vezes dentro do Brasil. População? 787 mil habitantes. Estimativa de 2024. Cabe na cidade de Campinas. Sobra espaço. Ele está espremido, de um lado, a China. Do outro, a Índia. Duas potências nucleares, dois gigantes populacionais. E o Butão, no meio, sem saída para o mar, com cordilheira do Himalaia, atravessando todo o território. A capital se chama Thimphu. É a única capital do mundo sem semáforo. Tentaram instalar um em 2014. A população reclamou tanto que o governo desligou. Voltaram para os guardas de trânsito, com luva branca e gesto coreografado. Para você ter ideia da escala humana. Thimphu tem 114 mil habitantes, menos que a cidade de Bauru. Idioma oficial? Dzongkha, falado por cerca de 170 mil pessoas. É menos gente do que assina por algum streaming brasileiro de nicho médio. Religião oficial? Budismo Vajrayana. É a vertente tântrica do budismo tibetano. Cerca de 75% da população pratica. O resto, em maior parte, é hindu. Moeda? Ngultrum. Pegada na rúpia indiana em paridade 1:1. A economia butanesa é tão dependente da indiana que a Índia banca diretamente a maior parte da infraestrutura, da defesa, dos subsídios. Agora a geografia. Altitude mínima, 200 metros, na fronteira indiana, em selvas subtropicais com tigres e elefantes. Altitude máxima, 7.570 metros, no Monte Gangkhar Puensum. Em menos de 170 quilômetros de distância linear, o terreno sobe 7,5 km, 7 vezes a altura do Pão de Açúcar, em sequência. Várias vezes. Como ondas geológicas congeladas. Não tem como construir rodovia em linha reta. Não tem como abrir aeroporto em planície. Não tem como criar cidade grande. A primeira estrada motorizada do Butão foi inaugurada em 1962. Conectava a Índia a Thimphu. Antes disso, era só trilha. A primeira universidade do país abriu em 2003. Esse é o ponto. A geografia decidiu o isolamento antes do governo decidir. E o governo depois transformou o isolamento em projeto nacional. Mas antes da política, volta ao aeroporto. Porque o pouso em Paro não é exagero de gente da aviação. É documentado oficialmente. Categoria C. A mais restritiva do mundo. Categoria A. Qualquer piloto comercial com licença básica pousa. Categoria B. Exige treinamento específico. Categoria C. Exige treinamento específico no aeroporto, em simulador, com instrutor sênior e revalidação anual. Em todo o planeta, só 3 aeroportos comerciais regulares são categoria C. Paro é um deles. A aproximação envolve uma sequência de 6 curvas fechadas entre vales. A última curva é a famosa.
A aeronave precisa virar 45 graus à direita a menos de 1 quilômetro do final da pista. A inclinação na descida é de quase 8 graus, contra os 3 graus típicos de aeroporto normal. E a faixa horária para pouso é mínima, só luz natural. Sem chuva forte, sem neblina. Sem vento cruzado acima de 20 nós. Janela útil de pouso por dia, na média anual, é de cerca de 5 horas. Em todo o mundo, só 2 companhias aéreas operam paro. Drukair, estatal butanesa, e Bhutan Airlines privada. Juntas, voam para 8 destinos, todos na região: Calcutá, Delhi, Bangkok, Singapura, Katmandu, Dhaka, Mumbai, Guwahati. Quem entra no Butão por terra, entra por uma só fronteira aberta a estrangeiro. Phuentsholing, no sul, ligação com Índia. O resto da fronteira é fechado ou militarmente sensível. Geograficamente, politicamente, logisticamente, o Butão decidiu ser difícil de chegar. Agora a política da felicidade. 1972. Jigme Singh Wangchuck, 16 anos de idade. Acabou de assumir o trono porque o pai morreu. Um repórter britânico pergunta a ele no aeroporto da Índia qual é o tamanho do produto interno bruto do Butão. E o rei adolescente responde uma frase que vai virar política de Estado. Felicidade nacional bruta é mais importante que produto interno bruto. Pronto. Nasceu ali, num corredor de aeroporto, o conceito mais estranho da economia mundial. O Butão passou a medir o sucesso do país não pela quantidade de bens produzidos, mas pelo nível de bem-estar dos cidadãos. 4 pilares: desenvolvimento socioeconômico sustentável, preservação cultural, conservação ambiental, boa governança. Cada pilar se desdobra. 9 domínios: bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, educação, diversidade cultural, governança, vitalidade comunitária, resiliência ecológica, padrões de vida. Cada domínio se desdobra de novo. 38 subíndices, 72 indicadores, 151 variáveis. A cada 5 anos, o governo butanês manda pesquisador entrevistar a amostra representativa da população. Pergunta por horas. Quantas horas você dormiu? Quantas vezes meditou no mês? Confia nos vizinhos? Conhece a história local? Pratica algum ritual budista? Tem acesso a hospital? Pode falar sua língua materna. A pesquisa demora cerca de 3 horas por entrevistado. E aqui vem a parte que choca. Existe uma Comissão de Felicidade Nacional Bruta. É um órgão do governo. Qualquer lei proposta no parlamento butanês precisa ser avaliada por essa comissão antes de virar lei. 22 critérios. Se o projeto reduz a felicidade nacional em mais de 4 critérios, é vetado. Foi assim que a entrada do Butão na Organização Mundial do Comércio foi rejeitada. O comitê concluiu que comércio livre internacional reduzia a felicidade nacional. Fim. Não entrou. Para a maioria dos países, isso soa absurdo. Para a cabeça brasileira, soa utopia ou hipocrisia, dependendo do humor do dia. Mas vale comparar. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo. Está na posição 85 no Relatório Mundial sobre Felicidade em 2024. A Costa Rica é menor economicamente. Está no top 20. Existe um descolamento entre produto interno bruto e felicidade reportada. Os economistas chamam isso de paradoxo de Easterlin. O Butão decidiu, em 1972, levar esse paradoxo a sério. E ainda leva. Em 2019, o Butão saiu voluntariamente do ranking mundial de felicidade. O motivo oficial foi que a metodologia internacional não capturava o que o Butão considera felicidade. Saiu do ranking. Continuou com o próprio índice. E os dados são fortes. Saúde gratuita universal. Educação gratuita até o nível universitário para todo butanês. Taxa de alfabetização cresceu de cerca de 20% em 1970 para mais de 70% hoje. Expectativa de vida saltou de 45 anos para 72. Tudo isso num país que não tinha estrada até 1962, que não tinha televisão até 1999, que não tem corredor industrial, que não tem petróleo, que não tem mar. Resultado de uma decisão tomada em 1972,
no corredor de um aeroporto, por um rei adolescente. Só que tem um detalhe. Esse mesmo conceito, vendido para o mundo como utopia budista, esconde um lado sombrio. E para entender esse lado, primeiro a gente precisa falar de turismo, porque é ali que o paradoxo aparece. Você quer ir para o Butão, você não pode simplesmente comprar passagem e aparecer. Não funciona assim. Para entrar no Butão como turista, você precisa de visto. Visto só sai através de uma agência butanesa licenciada, e você precisa pagar a taxa de desenvolvimento sustentável, US$ 100 americanos, por dia. Por pessoa. Família de 4 pessoas, 10 dias de viagem, US$ 4.000 só em taxa de entrada. Sem contar hotel, sem contar comida, sem contar voo. E essa taxa, em junho de 2022, era de US$ 200 por dia. Foi reduzida pela metade em setembro de 2023, justamente porque o turismo despencou após a pandemia. Mesmo a US$ 100 por dia, continua sendo o destino turístico mais caro do mundo por uma medida simples. Por noite obrigatória. 200, 500, 1.000. Variou nos últimos 15 anos, mas sempre alto. Por que essa taxa existe? Porque o Butão decidiu, desde os anos 80, adotar a política de alto valor, baixo volume. A frase oficial é essa: alto valor, baixo volume. Eles não querem turismo de massa, não querem aeroportos lotados, não querem o que aconteceu com Bali, com Veneza, com Machu Picchu. Eles querem poucos turistas pagando muito. E o dinheiro arrecadado banca saúde pública gratuita para todo cidadão butanês. Educação pública gratuita até o nível universitário. 13% do produto interno bruto do país em educação. Mais que a maioria das nações ricas. Resultado prático? Em 2019, antes da pandemia, o Butão recebeu 315 mil turistas no ano inteiro. A Tailândia, ali do lado, no mesmo ano, recebeu 28 milhões. O Butão, no melhor ano da história, atende em dezenas o que a Tailândia atende em um dia. Aqui é o primeiro paradoxo. O Butão se diz contra o capitalismo de massa, mas o oxigênio que mantém saúde gratuita e educação universal é exatamente o dinheiro de turista rico, US$ 100 por dia, vindo de Nova York, de Londres, de São Paulo. Se o turismo morre, o estado de bem-estar morre junto. E foi quase o que aconteceu na pandemia. Fronteiras fechadas em março de 2020. Receita de turismo zero por quase 30 meses seguidos. O país sobreviveu graças a doações da Índia e poupança soberana. A política funciona enquanto o resto do mundo aceitar pagar para entrar. No segundo em que o resto do mundo desistir, o sistema desaba. Tem mais um detalhe pouco contado. Mesmo pagando a taxa, você não pode andar livre. Todo turista estrangeiro precisa estar acompanhado de guia butanês licenciado. 24 horas por dia. Quem decide o roteiro é a agência, não você. Você não pode pegar ônibus local sozinho, não pode entrar em monastério sozinho. Não pode visitar vilarejo remoto sozinho. Só 2 categorias de estrangeiro têm liberdade no Butão: diplomata acreditado e indiano. Porque Índia e Butão têm acordo bilateral histórico. Para o resto do planeta, o Butão é, na prática, um museu vivo com bilheteria, guia obrigatório e horário de funcionamento. E essa escolha é deliberada. O governo diz, em documento oficial, que prefere atender 15 turistas a 1.000. Que o turismo precisa servir à felicidade nacional, não o contrário. Soa bonito, soa estranho, soa autoritário, depende do ângulo, e depende também do que esse mesmo governo já fez por essa lógica de proteger pureza cultural. Porque tem uma página da história butanesa que a brochura não conta. Pausa rápida. Se você está curtindo essa imersão, deixa um like agora. Porque a próxima parte é onde o Butão começa a deixar de ser sonho. 1990. Sul do Butão. Região fértil. Vales habitados há gerações por etnia nepalesa. Eles são chamados de Lhot Champa, que em Dzongkha significa povo do sul. Falam nepalês. Praticam hinduísmo. Cultivam arroz nos terraços. São cerca de 25% da população butanesa. 25%.
Um em cada 4 butaneses, naquele ano, era de etnia Lhote Champa, e o governo decidiu que isso era um problema. Volta um pouco. 1985. Foi aprovada uma nova lei de cidadania. A regra principal era que, para ser butanês, você tinha que provar residência no país antes de 1958. Documento. Carimbo, papel. Quem não tinha papel perdia a cidadania. E muita gente do Sul, agricultores em vales remotos, nunca teve papel. Cidadania era oral. Era o costume. Era a vizinhança que reconhecia. Junto disso, veio uma política chamada Driglam Namja. Em tradução livre, Código de Etiqueta Nacional. Mas o efeito real foi outro. Vestir o traje tradicional virou obrigatório em locais públicos. Para homens, o go. Para mulheres, o kira. O dzonka virou única língua oficial nas escolas. Aulas em nepalês foram banidas. Costumes hindus foram desencorajados. Quem celebrava em casa em silêncio, podia. Quem aparecia em festas religiosas hindus era marcado. Para a comunidade Lhote Champa, isso foi entendido como uma só mensagem. Você não tem espaço aqui. E em 1990, eles protestaram. Pediram democracia. Pediram reconhecimento da própria cultura. A resposta do governo foi militar. Forças de segurança butanesas começaram a despejar famílias. Iam de porta em porta. Forçavam o chefe da família a assinar um formulário. Esse formulário declarava que a família estava deixando o país voluntariamente, renunciando à cidadania, renunciando à casa, renunciando à terra. Quem não assinava era preso. Quem fugia, perdia tudo. Relatos de organizações internacionais de direitos humanos documentam casas queimadas, templos hindus destruídos, estupros usados como instrumento de intimidação, crianças separadas dos pais nas patrulhas de fronteira. Em alguns casos, professores Lhote Champa que ensinavam nepalês foram presos por anos sem julgamento. Uma jornalista, em livro publicado em 2002, entrevistou sobreviventes que tinham passado de pequeno proprietário rural para refugiado sem documento em 3 meses. Um dos relatos descreve famílias inteiras caminhando 13 dias seguidos pelo terreno montanhoso, com crianças nas costas, para escapar das patrulhas. Mais de 100.000 pessoas saíram, a pé. Atravessaram a Índia, chegaram ao Nepal. Acamparam em 7 campos de refugiados na fronteira oriental nepalesa. 100.000 pessoas, 40% de toda a etnia Lhote Champa. Eles ficaram nesses campos por mais de 20 anos. Crianças nasceram, cresceram, viraram adultos, sem cidadania, sem documento, sem futuro. A partir de 2007, países ocidentais começaram a aceitar refugiados butaneses por programas de reassentamento. Estados Unidos recebeu mais de 80.000. Canadá, Austrália, Reino Unido, Noruega receberam o resto. Em 2015, os campos no Nepal foram esvaziados. Mas até hoje, em 2026, nenhum desses refugiados foi autorizado a voltar ao Butão. Nenhum. O governo butanês considera o caso encerrado. Organizações internacionais de direitos humanos documentaram tudo. Chamaram o que aconteceu de limpeza étnica. Um dos jornais mais respeitados em política asiática publicou em 2016 um editorial cujo título era simples: O Segredo Escuro do Butão. E é isso que quase ninguém menciona quando posta foto da bandeira de oração colorida e do monastério no penhasco. A felicidade nacional bruta foi medida, foi alta, foi celebrada, mas só foi medida em quem ficou. A felicidade dos 100.000 que saíram nunca entrou na conta. Um relator especial internacional, em 1993, classificou o que aconteceu como uma das maiores expulsões étnicas per capita do final do século XX. Em proporção à população, foi maior do que conflitos que dominaram o noticiário mundial na mesma década. Mas o Butão é pequeno, é distante. Não está no eixo geopolítico de ninguém. Os refugiados não tinham petróleo, nem urânio, nem litoral estratégico. Eram só 100.000 camponeses falando uma língua errada num vale errado. O caso passou em silêncio. E continua passando. Em comparação direta. Em 1995, 3 anos depois da expulsão começar, o Butão recebeu o primeiro prêmio internacional pela política de felicidade nacional bruta.
O paradoxo é completo. O país que mandou embora um quarto da própria população, na década seguinte, virou referência mundial em bem-estar. Felicidade para quem fica, silêncio para quem sai. Essa é a parte que o algoritmo do Instagram não mostra. Essa é a parte que o influenciador que vai posar com bandeirinha colorida não vai te contar. E é importante saber. Porque sem isso, o botão vira fábula. E o botão não é fábula. E tem um detalhe ainda mais incômodo. A felicidade nacional bruta foi criada em 1972. A expulsão Lhot Champa começou em 1985 com a Lei de Cidadania e explodiu em 1990. O mesmo governo, a mesma dinastia. O mesmo Jigme Singh Wangchuck, que inventou a métrica de felicidade no aeroporto da Índia, foi o rei que assinou a política Driglan Namza. Foi o rei que mandou expulsar. Não é coincidência histórica. É o mesmo projeto político. A leitura crítica é dura, mas honesta. O Butão entendeu, antes do resto do mundo, que homogeneidade cultural é mais barata de governar do que diversidade. E aplicou. Com violência, em silêncio, com sorriso para fora. A felicidade nacional. Bruta funciona porque mede só quem ficou. Quem ficou, ficou porque aceitou. Quem não aceitou, saiu. Quem saiu, sumiu da estatística. É a ferramenta política mais sofisticada e mais subestimada do final do século XX. E quase ninguém fala disso. 2006. O quarto rei, Jigme Singh Wangchuck, faz 50 anos e anuncia que vai abdicar. Espontaneamente, sem crise, sem pressão. Ele entrega o trono para o filho, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 26 anos na época, monarca mais jovem reinante no mundo. E ele faz isso sem aviso público dramático. Aparece numa cerimônia regional em Trongsa e anuncia. Em forma curta, em Dzongkha. Nenhum monarca absoluto da história moderna tinha feito isso. Habsburgos, Bourbons, Romanov, todos perderam o poder por revolução, derrota militar ou morte. Nenhum sentou na cadeira e disse: "Está bom, agora é vocês que decidem." Jigme Singh Wangchuck disse. E o quarto rei diz uma frase que vale ouro. O melhor momento para mudar um sistema político é quando o país goza de estabilidade e paz. Por que esperar uma revolução? Por que coroar um herdeiro só quando a nação está de luto pelo rei morto? 2008. Constituição nova. Eleições parlamentares. Pela primeira vez na história do Butão, o rei deixa de ter poder absoluto. Vira monarca constitucional. O parlamento eleito decide. Foi a única vez na história moderna em que um monarca abdicou voluntariamente do próprio poder. Sem guerra. Sem pressão externa. Sem revolução popular. Esse é o quinto rei. Hoje ele tem 46 anos. É popular. Casou em 2011, com uma plebeia, em cerimônia transmitida ao vivo. Foi a primeira transmissão ao vivo de monarca no Butão. E agora a geração jovem do Butão é a primeira a crescer com internet. A primeira a crescer com smartphone. A primeira a crescer com TikTok. Lembra que a televisão chegou em 1999? Quem nasceu naquele ano hoje tem 27. Pegou tudo. Internet, redes sociais, comparação constante com a vida em Bangkok, Nova York, São Paulo. E o que essa geração faz? Migra. O índice de migração de jovens butaneses para a Austrália bateu recorde em 2023. Cerca de 30 mil butaneses saíram do país em 3 anos. Quase 4% da população em 3 anos. Mais médico butanês mora em Sydney hoje do que em Thimphu. É dado oficial. Não é hipérbole. E aqui aparece a fricção mais cruel da história contemporânea do país. O Butão preservou a cultura, mas perdeu o portador da cultura. A juventude que cresceu vendo bandeira de oração agora vê reels de Bondi Beach. Ela sai. E quando volta, volta como turista, não como cidadão. A monarquia tenta segurar. Lança programas para trazer de volta, oferece empréstimo, oferece terra. Mas a juventude vê pelo Instagram a vida em Brisbane. E vai. Aqui aparece outro paradoxo. O país que mais protege a própria cultura é o país que mais perde a juventude para a cultura globalizada. E enquanto isso, em silêncio,
3 outras maravilhas continuam acontecendo. Primeiro, 81% do território continua coberto por floresta. A Constituição obriga mínimo de 60%. Mas eles superam, sempre. O país emite cerca de 1,5 milhão de toneladas de dióxido de carbono por ano. As florestas absorvem cerca de 6 milhões de toneladas. Sequestro líquido de 4,5 milhões de toneladas anuais. O único país do planeta nessa condição. Segundo, o Monte Gangkhar Puensum, com 7.570 metros, segue sendo a montanha mais alta do mundo nunca escalada. Em 1994, o Butão proibiu escaladas acima de 6.000 metros. Em 2003, proibiu todo o alpinismo, por respeito espiritual. Os butaneses acreditam que os picos são casa de divindades. Subir o pico é violar a divindade. Não tem exceção. Não tem alpinista pagando $1 milhão para furar a fila. Não pode. Terceiro, a reserva de Sakteng, criada em 1998, com 750 km², é a única reserva natural do mundo criada em parte para proteger o habitat do migoi. O Yeti butanês. Os Brokpa, povo nômade que vive na região, têm tradição oral sobre encontros com o migoi há séculos. Descrevem como humanoide gigante, peludo, de braços longos, com cheiro forte. Costumam deixar oferendas em pontos específicos da floresta. Tigelinhas de tsampa, farinha de cevada torrada, manteiga de iaque. Não tem prova científica que o migoi existe. Foto não tem. Pegada não tem. Fezes não tem. Mas o Butão protege a área caso ele exista. É literalmente o único governo do planeta que tem reserva legal para criatura mitológica. E o monastério de Takht Sang, conhecido no mundo como Ninho do Tigre, fica suspenso a 3.120 metros de altitude, num penhasco vertical, construído em 1692. A lenda diz que Guru Rinpoche, o santo que trouxe o budismo para o Butão no século VIII, voou até ali nas costas de uma tigresa. Meditou na caverna por 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias e 3 horas. O monastério queimou em 1998. Foi reconstruído idêntico em 4 anos. A reconstrução custou cerca de 135 milhões de ngultrum, levantados em grande parte por doação popular. Isso é o Butão moderno. Reconstruir num penhasco um monastério do século XVII, enquanto perde médico para Sydney. Proteger reserva para Yeti, enquanto a juventude posta TikTok do hotel 5 estrelas. Manter floresta acima do mínimo constitucional, enquanto a economia depende de turista estrangeiro. Tudo coexiste, sem se desfazer. Então, você ainda quer ir para o Butão? Sabendo que paga $100 por dia. Sabendo que pode pousar no aeroporto mais perigoso do mundo, num avião pilotado por uma elite de 50 pessoas no planeta. Sabendo que vai entrar num país que escolheu não escolher o nosso jeito. Que tirou a televisão até 1999. Que mede felicidade com 72 indicadores. Que protege Monte Sagrado como divindade. Que abriga reserva de Yeti. Que absorve mais carbono do que emite. Que tem um rei que abdicou poder. E que, ao mesmo tempo, expulsou 100 mil pessoas em 1990 para defender a própria pureza cultural. Que está perdendo a juventude para Sydney enquanto luta para preservar costumes. Esse é o Butão. Não é o paraíso budista das brochuras. Não é o inferno autoritário dos críticos. É um país real, pequeno, estranho. Em fricção permanente entre o que era, o que tentou ser e o que está virando. Talvez essa seja a única utopia honesta do planeta. Não a que finge ser perfeita, mas a que mostra o preço que cobra para existir. Mas se o Butão é o país que quase deu certo, o próximo é o país que tinha tudo, e perdeu tudo. Há 200 anos, ele era a colônia mais rica do mundo. Mais rica que toda a América do Norte combinada. Açúcar, café, algodão, escravo. Riqueza concentrada num pedaço de terra de 80.000 km² no Caribe. E essa mesma colônia fez algo que nenhuma outra havia feito. Em 1804, escravizados pegaram em armas, derrotaram o exército de Napoleão e fundaram a primeira república negra independente do mundo.
Era para ter sido o farol do hemisfério. Hoje é o país mais pobre das Américas, capital tomada por gangues, presidente assassinado em 2021, 70% da população em insegurança alimentar. Como uma joia vira cinzas, no próximo vídeo, a gente desce no Haiti, e não vai dar para desviar o olhar. Te vejo lá.